Ele favorece mais aos professores que querem sair da sala de aula, que querem ter o cargo de orientador ou de supervisor, certo? Então, essas pessoas que querem esse cargo, elas podem fazer um curso de pós-graduação e fazer uma prova de seleção quando sair essa vaga, né? Para que passe para esse cargo. Agora, o professor que fica em sala de aula, ele tem que ter um curso de qualificação também. E ele tem que ser reconhecido pelo esforço que ele faz para que ele continue dando um ensino de excelência para o aluno. Os principais pontos que vai ajudar o professor agora é sobre o salário, que agora tem um crescimento bem grande em quem migrar a partir do momento que essa lei estiver em vigência. A partir do momento que os funcionários migrarem, vai ter um salto muito grande no salário, de R$ 1.376 para R$ 1.800 o salário base, fora a anuidade, o plano de carreira que esses profissionais já têm. Então, essa é uma vantagem muito grande, principalmente para quem está aposentando, porque vai aposentar com um salário bem gordo, são mais de 30%. Assim, mas ao longo do tempo, as pessoas que entraram agora, que não tem plano de carreira, que não tem anuidade, não tem sexta parte, a partir daqui a uns 10 anos já vai ter um achatamento no salário. Para aquele professor que migrou para o plano e para o professor que não aderiu ao plano. Porque o professor que não aderiu ao plano, ele continua tendo todos os benefícios do nosso estatuto, que é o plano de carreira, de 4 em 4 anos, que é a anuidade todo ano, que é a sexta parte quando ele faz 20 anos de serviço. A partir do momento que ele migrar para esse plano, ele não vai ter mais esses valores acrescidos ao salário dele. Ele vai ser avaliado por quatro questões. 2 individual e 2, que uma eu citei lá, e 2 coletivo, que eu também citei uma delas. Então, a nossa preocupação no individual é a questão da meritocracia, que ele vai ser avaliado por um chefe, que o secretário em reunião com o sindicato, com alguns professores, ele falou que não era o chefe imediato que ia avaliar, mas também não tem como ser uma outra pessoa que vai fazer a avaliação, porque é o chefe imediato que trabalha diretamente ali com ele. Então, mesmo que seja o secretário para fazer essa avaliação, teria que ter um documento formulado pelo chefe imediato a respeito da conduta daquele funcionário, que já acontece hoje em dia do chefe que não gosta da pessoa, já faz uma avaliação ruim que o secretário assina, que é aberto o processo administrativo. Então isso já acontece, só vai ser formulado no papel uma realidade que já existe. E a parte do IDEB, que eu também falei na Câmara, que pelas pesquisas que nós levantamos, a maioria das cidades que tem esse conceito de avaliar pela proporção do crescimento do IDEB, avaliar a educação por aí, que aumentou o índice do IDEB, porém não aumentou a qualidade da educação. Por quê? Porque em alguns locais há necessidade de passar o aluno. Vamos dar um exemplo, que tenha que passar toda a classe, passar de ano. Então, a gente não pode avaliar que aquele professor que passou todo mundo é melhor do que aquele um que não passou. Porque muitas vezes aquele professor que não passou, ele está avaliando ali o tempo do aluno, respeitando o tempo de aprendizado que ele tem. Cada um tem um tempo, tem pessoas que aprendem mais rápido, tem pessoas que aprendem menos rápido. Então isso não quer dizer que aquele professor que não passou a sala toda, que ele é um mau professor. E a avaliação pela meritocracia, ela avalia isso, pelo IDEB, pelo índice do IDEB, né? Quantos alunos mais que passaram de ano, na prova um exemplo da prova do SARESP, que é português e matemática, do ensino fundamental. E nós temos provas já, quem quiser procurar pela internet pode verificar isso, que já existem falcatruas em muitos locais, porque os professores estão ajudando, para poder conseguir esse índice, estão ajudando os alunos a fazer prova, ou a pedido da coordenação da escola e da direção da escola, de estar focando somente no português e matemática para que o aluno não repita no SARESP. Então, os outros conceitos básicos, né, ciências, história, artes, estão sendo deixados de lado. Por quê? Porque passando na prova do SARESP, eles ganham, né? Então, tem uma bonificação. Aqui não vai ser bonificação, aqui vai ser 1,5% se o município atingir o índice do IDEB. Então,
é algo que nos preocupa. Isso já está sendo comprovado nas cidades que já tem esse índice como peso para que o professor receba a bonificação. Esperamos que isso não ocorra aqui, porque se ocorrer, nós faremos igual a Rose Gaspar falou, nós iremos denunciar, como sempre a gente faz quando tem alguma coisa no serviço público. Outro ponto foi o artigo 59, que é totalmente ilegal e inconstitucional. Por quê? Porque fere todo o princípio de igualdade e de isonomia do funcionário. O que dita o artigo 59 é que todas as licenças médicas, licença nojo, artigo 112, afastamento para mandato sindical e outros tipos de licenças também, elas afetarão o plano de carreira do professor. Já existem até jurisprudência a respeito disso, dizendo que licença médica, acidente de trabalho e todos esses itens que eu comentei são considerados efetivo exercício. E isso consta no nosso estatuto. O nosso estatuto é claro quanto a isso. E também eles estavam ferindo um princípio de uma pessoa querer ser diretor de sindicato. E, na realidade, o que a gente pensa é o seguinte: se eles tivessem chamado logo o sindicato para fazer parte da comissão, que não foi feito, eles formaram uma comissão e em todo o tempo, desde que foi formada essa comissão, o sindicato tem enviado ofício, tem cobrado para estar fazendo parte, tem cobrado para poder ver esse projeto antes que fosse apresentado para todo mundo, não para falar assim, não pode, mas para poder tentar fazer o melhor para o funcionário. Se isso fosse feito desde o começo, esse projeto teria passado no final do ano, certo? Não teria o porquê de estar barrando, porque todas essas questões a gente já teria visto, já teria comunicado. Só que, da mesma maneira que eles mostraram para o professor num dia, nós vimos na véspera. Eles apresentaram esse projeto na véspera para o sindicato e para os vereadores. Então, assim, foi tudo em cima da hora. Porque daí você tem que estudar o projeto, certo? Por isso que foi tudo em cima da hora. Você tem que estudar o projeto. Nós tivemos o agravante de ter sido no final do ano, teve as férias dos professores, então nós não conseguimos mobilizar a categoria, né, para poder estar fazendo abaixo-assinado, fazendo algumas questões desse tipo. Então, quer dizer, nós temos que passar para o nosso jurídico, né? Por isso foi essa demora também. Teve coisas que nós conseguimos, nós mandamos ainda em cima da hora, ontem para a Câmara. Esse artigo 59, o inciso 2 foi suprimido. E o pedido também que fosse feito uma avaliação melhor em cima do professor que está em sala de aula, mas que tem cursos, então já vai ser valorizado também. Daqui a 5 anos, todos os professores que se adequaram, que fizeram cursos, pós-graduação, tudo, então eles vão ser levados em consideração também nesse tempo. Isso foi uma conquista da categoria, né? Nós somos o representante da categoria. Então, a gente não consegue 100%, né? Queríamos muito mudar essa visão da meritocracia, apesar deles falarem que é uma coisa muito boa para o funcionário, mas não é. Porque se fosse uma coisa muito boa, na época que o Marco Aurélio apresentou isso a primeira vez para todos os funcionários, isso não tinha sido barrado durante todos esses anos, certo? Não favorece o funcionário. Na realidade, a meritocracia favorece a administração. Vou te dar um exemplo desse estatuto. Esse estatuto, de 6 em 6 anos, de 3 em 3 anos, tem os 6%. 1,5% num item individual, outro 1,5% em outro item individual, e depois tem mais 1,5% mais 2 itens individuais, que dá um total de 6%. Isso não garante. O professor não tem a garantia que a cada 3 anos ele vai ter os 6%. Por quê? Porque ele está ligado ao índice do IDEC. Se não conseguir o índice, a categoria toda não consegue, 1,5%. Se a escola não conseguir o número de alunos que acate ao pedido que está ali no estatuto, que tem que ter um número X de crianças acima daquilo, não pode ter menos, é a frequência, quer dizer que aquela escola também já não conseguiu esse 1,5%.
Se o diretor não for com a cara da pessoa, não gosta da maneira que a pessoa trabalha e faça uma má avaliação, ela também já não conseguiu esse 1,5%. Entendeu? Então, isso tudo afeta. Isso não é garantia. O professor não tem a garantia de que ele vai ter esse 6% a cada 3 anos. O que nós esperávamos que fosse mudado também, esse conceito. Principalmente da avaliação e do IDEC. Né? Ele, assim, é livre entre aspas. Por quê? Porque o professor que não aderir ao plano, ele tipo que foi meio boicotado, porque ele não vai poder participar de nada, tipo assim, não vai poder participar de uma prova seletiva para ascender para um cargo maior, certo? Então ele não vai poder. Ele não vai poder ser chamado para ser diretor, nem nada, ele vai ficar o tempo todo na sala de aula. Então já é uma maneira de coibir o funcionário para que ele faça aderência ao plano. E os que aderirem, lógico, vão ter esse benefício de estar fazendo a prova seletiva para estar ascendendo um cargo maior, que são poucas as pessoas que têm a qualificação, então vão continuar as mesmas pessoas. O professor, tem professor que ele gosta de dar aula, ele gosta de se beneficiar, de evoluir dentro da sala de aula. Então ele não vai ter o critério de querer ser um orientador ou um supervisor. Ele vai querer proporcionar uma qualidade de educação para o aluno dele. E isso daí vai ficar a critério mesmo do professor. Não se pode ganhar tudo, nem 100%, e a gente não agrada nem a gregos, nem a troianos, né? Então, eu acredito assim, que nós conseguimos dar um passo, um avanço, né? Nós conseguimos que esse plano fosse aprovado com algumas emendas, com algumas melhorias para os funcionários, porque a gente vai ficar de olho no decorrer. Os funcionários que estavam ali são professores concursados, tá? Porém, são professores que ocupam cargo. Estavam ali presentes gerência da educação infantil, supervisão da educação infantil, diretores, apoio pedagógico. Os professores mesmo que estão em sala de aula não foram, porque eles estavam em sala de aula. Foi um avanço, né? Principalmente porque vai melhorar o salário dos professores, né? Essa questão do artigo 59 que nos preocupava muito, porque isso mexe com a carreira do professor também. Era uma chance a menos que eles tinham de ter a conquista do plano de carreira, de conquistar essa porcentagem. Então, nós conseguimos, né? Agora vai depender do prefeito, né? Porque eles fizeram a emenda, mas o projeto é do prefeito, então vai depender dele. Mas eu acredito que como foi a bancada do prefeito que elaborou, acatou o nosso pedido, então acredito que tudo vai dar certo. O que eu tenho a dizer é que a classe tem que ser um pouco mais unida, né? Como eu disse lá, que se todos tivessem esse conceito da força que tem da união, nós conseguiríamos até muito mais.